Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração nessa noite. Aos nossos ouvintes, que verdadeiramente a palavra de Deus esteja falando ao teu coração. Gostaria de fazer uma leitura nessa noite, num Salmo de número 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que palavra gloriosa! A dependência de Deus. Davi estava dizendo que ele tinha um pastor e ele dependia deste pastor. E quem é esse pastor ao qual nós dependemos? Esse pastor é Deus. E quem somos nós? Nós somos ovelhas desse pastor. Imagine uma ovelha sem a presença do pastor. É fundamental na vida da ovelha a presença do pastor. Uma ovelha sem a presença do pastor é uma presa muito fácil de lobos, de animais ferozes. A segurança da ovelha está no pastor. A nossa segurança está em Deus. O salmista estava dizendo que ele dependia totalmente de Deus. Eu pergunto para você nessa noite: de quem você depende? Qual é a sua dependência? É de Deus? O salmista está dizendo que Deus o conduzia. O mundo está seco, o mundo está sem vida, mas para aquele que tem Deus, há pastos verdejantes. Deus tem sempre o melhor para nós. É isso que o salmista está dizendo, que Deus estava conduzindo ele a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Deus é aquele que refrigera a minha alma e a sua alma nos momentos de aflições. E quantas aflições nós não temos passado, mas a presença de Deus é fundamental na nossa vida. E ele fala de um vale. Ainda que eu ande pelo vale, aquele que está na dependência de Deus, ele não tem medo do vale, ele não tem medo da dificuldade, porque a presença do pastor faz a diferença. A gente passa pelo vale da sombra da morte. O nosso tema de hoje é: de quem você depende? De quem você depende? Eu gostaria de ler também o Salmo 118. Deus fala de uma forma tremenda através do salmista. Olha que declaração maravilhosa. Salmo 118, versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Olha que expressão maravilhosa. É melhor, é bom confiar no Senhor do que confiar no homem. Isso não quer dizer que você não vai ter comunhão com o teu irmão. Isso não quer dizer que você não vai ter comunhão com as pessoas que estão ao teu redor. Porque existe o corpo de Cristo e nós devemos ter comunhão uns com os outros. Mas a nossa fé não pode estar no irmão, não pode estar no pastor.
a nossa fé precisa estar em Deus. É isso que o salmista está dizendo, que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Eu gostaria de falar, a dependência de Jesus estava em Deus. Jesus sempre dependeu de Deus, dependeu do Espírito Santo para orientar, para guiá-lo. E Jesus, quando esteve aqui na terra, a Bíblia nos diz que ele escolheu 12 homens para estar junto dele. Mas antes de escolher esses 12 homens, a Bíblia diz que ele passou a noite em oração para escolher esses homens. E ele escolhe 12 homens para estar do lado dele, para fazer a obra missionária. Esses 12 homens, por 3 anos, esteve aprendendo com Jesus. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas, esses homens estavam acompanhando Jesus. E teve um momento na vida de Jesus que os soldados vieram para prender Jesus. E sabe o que esses homens fizeram? Eles abandonaram Jesus. Pedro, que era próximo de Jesus, teve uma ocasião que ele negou Jesus por 3 vezes. O que eu gostaria de dizer com isso? Que a dependência de Jesus não estava nos seus discípulos, não estava em Pedro, não estava em Tiago, não estava em João. A dependência de Jesus estava em Deus. E eu volto a perguntar para você nessa noite: de quem você depende? Tem pessoas que a sua dependência é o pastor, a sua dependência é a irmã do círculo de oração, a sua dependência é o seu pai, é a sua esposa. Eu gostaria de dizer para você nessa noite que a sua dependência tem que ser Deus, que a sua dependência tem que ser o Espírito Santo, porque a Bíblia está nos dizendo que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O que o salmista está querendo dizer? Que o homem, ele pode cair, o homem é falho, o homem ele erra, mas Deus é perfeito, Deus nunca cai. Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua fé? Deus está nos convidando para ser dependente dele, não independente. Independente quando nós deixamos Deus de lado e tentamos fazer as coisas da nossa maneira. Que você possa aprender a confiar no Senhor, a depender de Deus. Quando você depende de Deus, você não fica escandalizado com as coisas que ocorrem ao seu redor, porque você tem um alvo, e esse alvo é Cristo, como diz Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aonde os seus olhos estão? Aonde os meus olhos estão? Que você jamais tire os seus olhos de Jesus. Certa ocasião, Jesus estava andando sobre as águas e Pedro viu Jesus andando sobre as águas. E Pedro disse: se é o Senhor, manda ir ter contigo. E Pedro vai andando sobre as águas. Mas no momento em que Pedro começa a olhar para as águas, para os ventos, sabe o que aconteceu com Pedro? Ele afundou. Todas as vezes que você tira os seus olhos de Deus,
Todas as vezes que você tira os seus olhos de Jesus, você afunda. A nossa dependência tem que estar em Jesus, tem que estar em Deus, tem que estar no Espírito Santo. Que você seja um dependente de Deus. É isso que o salmista está dizendo. E ele diz no verso 9: é melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. O que seria príncipes? Autoridades, reis. Tem muitas pessoas que confiam nas autoridades. Eu confio no prefeito, eu confio no presidente. Não, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Entra governo, sai governo, e as coisas vão continuando da mesma maneira. O que nós devemos fazer pelas autoridades? A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, mas jamais a nossa fé deve estar em autoridades. Devemos interceder pelas autoridades constituídas. É isso que a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 2. Mas a nossa confiança não deve estar em príncipes. A nossa confiança não pode estar no deputado, não pode estar no vereador, não pode estar no prefeito. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu acho maravilhoso a declaração do salmista sobre depender de Deus. Ele diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro não vem do homem, o meu socorro não vem dos príncipes, o meu socorro não vem do presidente, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha a dependência de Davi. Davi dependia de Deus. Quantas pessoas dependendo do pastor, e o pastor cai, e a pessoa cai junto? Quantas pessoas na dependência do diácono, da diaconisa, o diácono cai, e a pessoa cai junto? Mas Davi está dizendo que o socorro dele não vem aqui da terra, mas o socorro dele vem do Senhor que fez o céu e a terra. E eu volto a perguntar novamente: de quem você depende? E ele continua dizendo no Salmo 121: não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Deus não pisca, Deus não cochila. Se Deus cochilasse, se Deus piscasse, ai de nós. Aquele que te guarda é Deus. Por isso que nós devemos estar na dependência de Deus completamente. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Quem é o guarda de Israel? Quem guarda Israel? É Deus, é o Todo-Poderoso. Já tentaram destruir Israel, já enviaram mísseis para destruir Israel, mas tem um guarda em Israel, que guarda aquela nação. E aquele mesmo Deus que guarda Israel, Ele guarda você, Ele guarda a minha vida, Ele guarda a tua vida. Por isso precisamos ser dependentes de Deus 24 horas. Desde o momento em que levantamos ao momento que vamos dormir, precisamos ser dependentes de Deus, porque nós não sabemos o que nos espera aí fora.
Por isso que é fundamental a presença de Deus na tua vida e na minha vida. Verso de número 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Aonde você vai, o que te acompanha? É a tua sombra. Deus está dizendo que Ele é a tua sombra. Aonde você está, ali está a presença de Deus. Você teve um dia difícil hoje, mas a presença de Deus estava do teu lado. Deus te guardou, Deus te protegeu. Verso de número 6: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Sabe o que esse versículo está querendo dizer? Que em todo tempo Deus está te guardando, tanto de dia como de noite. Que você possa ser um dependente de Deus, como o salmista Davi. Vamos aprender a tirar os olhos do homem, vamos aprender a tirar os olhos dos príncipes e vamos colocar os olhos naquele que tem todo o poder no céu e na terra. E pode ter certeza, se você estiver olhando para Ele, você não vai cair, você vai permanecer em pé. Como diz o Salmo de número 20, uma declaração maravilhosa do salmista, que você possa receber essa palavra em nome de Jesus. Salmos 20, versículo 7: uns confiam em carros e outros em cavalos. Naquela época, as pessoas, quando iam para a guerra, elas usavam carros e usavam cavalos, e elas confiavam nos carros de guerra, nos cavalos, quando ia para a guerra. Mas o salmista está dizendo algo diferente aqui: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É Deus é quem nos dá vitória, não são os carros, não são os cavalos, não são os equipamentos que nos dá vitória, é Deus que nos dá vitória. Para de confiar em carros, pare de confiar em cavalos, que a sua confiança, que a sua dependência esteja em Deus. Salmo 46, versículo de número 11: o Senhor dos exércitos está conosco. É aquele que comanda tudo. Você está na dependência do Senhor dos exércitos. Precisamos convidar Deus para as nossas batalhas. Precisamos chamar Deus, convidar Deus para as nossas guerras. E é maravilhoso isso, quando você convida Deus para as suas guerras, para as suas batalhas. Foi isso que Davi fez. Um gigante estava afrontando o povo de Israel durante 40 dias. Aquele gigante afrontava o povo de Deus, e apareceu um jovem chamado Davi e viu a afronta daquele gigante, e Davi foi lutar contra aquele gigante, mas ele não foi lutar na sua força, ele não foi lutar no seu poder. Davi disse para aquele gigante: você vem a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi estava chamando Deus para aquela batalha, Davi estava chamando Deus para aquela guerra, e Davi declarou: hoje mesmo o Senhor me entregará nas tuas mãos. Davi estava dizendo que Deus ia entregar o inimigo em suas mãos, e aquele gigante caiu por terra. Aquele gigante não prevaleceu,
porque a presença de Deus estava na vida de Davi. Quantos de nós vamos para a batalha e não chamamos Deus, não oramos, não buscamos o Espírito Santo, não buscamos a presença de Deus e temos derrota? Como eu costumo dizer, perto de Deus vitória, mas longe de Deus derrota. Que você possa estar próximo, perto de Deus, e pode ter certeza que vai haver vitória na tua vida, em nome de Jesus. Chame Deus para as suas batalhas. João capítulo 15, versículo 5, diz assim: sem mim, Jesus dizendo, sem mim nada podeis. O que somos nós sem Deus? Sem Deus nós não somos nada. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele declara: tudo posso, não em mim, mas naquele que me fortalece. Olha a dependência do apóstolo Paulo. Ele dependia de Deus. Deus quem te fortalece, Deus quem te dá força para vencer as batalhas do dia a dia. E esse mesmo apóstolo Paulo, ele diz: não que possamos pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade, a nossa força vem de Deus. De quem você depende? Eu dependo do irmão, eu dependo da irmã. Aprenda a depender de Deus. Seja dependente, não de pessoas, mas de Deus. Deus vai usar pessoas para te abençoar, com certeza. Deus tem os seus instrumentos para te abençoar, mas tudo vem de Deus. Deus quem usa as pessoas para abençoar a tua vida, mas que você não esteja na dependência de pessoas. Pastor, eu estou esperando que o fulano arrume um emprego para mim. Pastor, eu estou esperando que aquela pessoa abra uma porta de emprego para mim. Não espere no homem, espere no Senhor. A Bíblia nos fala de uma mulher que durante 12 anos sofria de uma hemorragia, e a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com médicos. A dependência daquela mulher estava no quê? Na medicina, nos médicos. A medicina é um instrumento de Deus, sim. Deus pode usar a medicina para nos abençoar, mas aquela mulher estava na dependência dos médicos. E talvez você que está me ouvindo, você está na dependência dos médicos. Mas eu gostaria de dizer para você, ser dependente do médico dos médicos, que se chama Jesus de Nazaré. E um dia essa mulher deixou de depender dos médicos e foi à procura de Jesus de Nazaré. E ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela se aproxima de Jesus com uma tremenda fé, com uma tremenda convicção que algo ia acontecer na vida dela se ela tocasse em Jesus. Ela estava dependendo dele. Os médicos não podiam fazer mais nada por ela, era sepultura. E a Bíblia diz que ela toca, mas foi um toque diferente, foi um toque de fé. E Jesus para naquele momento, e Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos: Senhor, mas a multidão te toca, como o Senhor diz, quem me tocou? Mas Jesus estava dizendo: alguém me tocou diferente, alguém me tocou pela fé. E ouvindo aquelas palavras,
aquela mulher se aproxima e diz: Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus: vai em paz e ser curada deste mal. Ela recebeu o milagre, ela recebeu a cura, porque ela resolveu depender de Deus, do médico dos médicos, aquele que vai além da medicina. E eu volto a dizer para você nessa noite, você que está me ouvindo, de quem você depende. Cada dia que passa, esse mundo está piorando. Precisamos aprender a depender de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, dias de trevas, e precisamos aumentar nossa intimidade com Deus. Precisamos estar perto de Deus, senão não vamos resistir os dias maus. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Precisamos estar com o escudo da fé, precisamos estar com o capacete da salvação, precisamos estar com os nossos pés calçados, porque a nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra as hostes espirituais do mal. E sem Deus nós somos uma presa fácil do inimigo, mas com Deus, você, eu, nós somos mais do que vencedores. Como diz Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas precisamos estar na dependência de Deus. Faltou Deus, faltou tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Mas se você tem Deus, você tem tudo. Deus adestra as nossas mãos para a batalha. Deus adestrou as mãos de Davi. Não foi as mãos de Davi, mas foi as mãos de Deus nas mãos de Davi, para derrubar aquele gigante com uma funda, com uma pedra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. De quem você depende? Havia um decreto de morte para um dos discípulos de Jesus, chamado Pedro. Isso está em Atos, capítulo 12. Herodes prendeu a Pedro, e a sua sentença ia ser no dia seguinte. Se você soubesse que você ia ser morto no dia seguinte, o que você faria? O que você estaria fazendo? Se você ler Atos capítulo 12, Pedro estava dormindo. Mas dormindo? Sim. Aquele que vive na dependência de Deus, ele não perde a paz. Ele sabe o Deus que ele serve. E sabe o que aconteceu naquela prisão? Deus envia um anjo para libertar Pedro, porque Pedro vivia na dependência de Deus. Eu gostaria de dizer para você que você não está sozinho. Deus envia anjos para te guardar. Deus enviou anjos hoje para te livrar. Quantos livramentos Deus tem nos dado através dos seus anjos, através dos seus mensageiros. E Pedro foi livre daquela prisão. E ele dormiu naquela prisão, porque ele estava na dependência de Deus. Eu gosto muito do livro do profeta Abacuque. O livro de Abacuque começa a questionar Deus. Até quando, Deus? Até quando? Havia uma insatisfação no coração de Abacuque. Mas no finalzinho do livro de Abacuque, ele começa a declarar a dependência de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide falte, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que falte tudo, eu me alegrarei na presença de Deus.
Sabe o que Abacuque estava dizendo? Que ele dependia de Deus. Que o principal para ele não era a oliveira. Que o principal para ele não era as coisas deste mundo. O principal para ele era Deus. Que o principal na tua vida e na minha vida seja Deus. Quando Deus é o principal, as outras coisas são acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busca o reino de Deus, busca Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu volto a perguntar: de quem você depende? Aprenda a depender de Deus. Certa ocasião, Deus fala para um homem chamado Abraão: Abraão, pega o seu filho, o teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai ao monte Moriá, e sacrifica o teu filho. Abraão, mais que depressa, ele ouve a voz de Deus, pega o seu filho e vai para o monte Moriá. E chegando lá no monte Moriá, o seu filho, o seu único filho, diz: pai, aqui está o cutelo, pai, aqui está o fogo, aqui está o monte, mas cadê o sacrifício, pai? E Abraão olha para o seu filho e diz: filho, o sacrifício Deus proverá. Quem vive na dependência de Deus não se desespera. Sempre crê que Deus vai prover. Eu não sei que luta que você está passando, eu não sei que deserto você está passando, mas assim como Abraão profetizou e disse: Deus proverá, gostaria de dizer para você que Deus vai prover aquilo que você precisa, nesse deserto que você está passando, nessa luta que você está passando, Deus vai prover. Como diz Filipenses 4,19, que Deus há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. De quem você depende? Abraão aprendeu a depender não de homens, não de príncipes, mas de Deus. E o cordeiro apareceu. A providência do cordeiro apareceu. Quando Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus disse: não faça isso com o menino, eu sei que você teme o meu nome. E próximo de Abraão havia um cordeiro, e Abraão sacrifica aquele cordeiro. De quem você depende? De quem eu dependo? As notícias que nós ouvimos todos os dias são notícias, sabe do quê? De morte. Notícias terríveis. Eu te convido nessa noite a confiar no Senhor, porque os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala. Aquele que tem Deus não se abala. Jó não se abalou diante das perdas, porque ele dependia de Deus. A sua fé não estava na sua mulher, porque no momento mais difícil da vida de Jó, a sua esposa disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a dependência de Jó estava em Deus, e ele ficou firme na presença do Senhor. E Deus mudou a história dele. E Deus quer mudar a tua história. Eu gostaria de colocar uma mensagem cantada para você. Deus tem cura, Deus tem libertação para você. Que você possa meditar nessa mensagem. E logo em seguida nós vamos orar.
gostaria de orar pela tua vida, gostaria de orar pela tua casa. Deus tem milagres para fazer aí na tua casa, na tua família. Receba essa mensagem aí, no seu carro, na sua casa, aonde você estiver. Dependa de Deus. Creio, Senhor. Creio que tu és a cura. Ele tem cura para você. Creio que és tudo para mim. Ele é tudo para você. Seja dependente de Jesus. Fale com Ele, aonde você estiver. Ele está acalmando o teu coração. Nada é impossível.
igual a Jesus. Gostaria de aproveitar essa oportunidade de orar pelos nossos irmãos da Igreja Cristo Real, nossa irmã Fátima, que deu positivo para o Covid. Gostaria de interceder pela nossa irmã Fátima. Esse final de semana eu estive conversando com a nossa irmã Carla. Graças a Deus, ela já está recuperada. Deus já operou um milagre na vida dela, da família dela. E eu gostaria de interceder pela Fátima, para que Deus esteja visitando a casa dela, sua família. Gostaria que você orasse juntamente comigo. Eu gostaria também de colocar diante da presença do Senhor a nossa irmã Andréia. Vamos estar intercedendo pela Andréia, pelo Anderson. Nós precisamos de um milagre também na saúde. O Jorge, a Meire. Vamos colocar essas famílias na presença do Senhor. Soberano Deus, falamos aqui sobre independência, Senhor, e dependemos do Senhor, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, visita a Fátima, Senhor, visita a saúde dela, visita a saúde, Senhor, dos familiares, das filhas, visita o Jorge, a Meire, a Andréia, o Anderson, trazendo cura, Senhor, trazendo fortalecimento espiritual. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra. Traga cura, traga milagres para essas vidas em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor, aquele que tem contribuído nessa obra, que tem dizimado. Repreende o devorador, Senhor. Entra com a tua providência na vida do teu filho, da tua filha. Em nome de Jesus nós agradecemos por esse momento de comunhão. Amém. E graças a Deus. Já estamos no término dessa programação. Eu gostaria de dar alguns avisos referentes à obra de Deus. Divulga essa mensagem, compartilha essa mensagem, abençoa a vida de alguém através dessa mensagem. Se edificou a tua vida, com certeza vai edificar a vida de alguém. Gostaria de convidar você para estar participando dos nossos cultos. Na sexta-feira, nosso culto online com o pastor Luiz às 20 horas. Na terça-feira, nosso culto online também às 20 horas. E domingo, nosso culto presencial. Você é o nosso convidado para estar participando de um desses cultos. Você possa receber a bênção apostólica sobre a tua vida, sobre a tua família. Que o amor de Deus Pai, Filho, Espírito Santo esteja com todos os nossos ouvintes, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.